Olá, seja bem-vindo e eu quero te fazer uma pergunta já logo no início. Você alguma vez já pensou sobre níveis ou tipos de ciúme que existem? Veio essa pergunta para mim aqui no consultório ainda essa semana. E será que você já pensou sobre isso alguma vez? É sobre isso o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou Roseli Wagner, terapeuta, consteladora, reprogramadora biológica e também inúmeros métodos terapêuticos aqui dentro do nosso Instituto Holoconsciência. E um tema muito intrigante que parece até bobo aparentemente, quando me veio essa pergunta, confesso que eu fiquei pensando assim, nossa, mas porque realmente era um caso, lógico que eu não vou citar nomes, mas um caso muito intrigante de um relacionamento de casal, mas que ela dizia que ele era muito ciumento, mas ele dizia que não, que isso não era ciúme, que isso era apenas blá, 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 blá. Vocês já sabem como é que funcionam essas coisas de relacionamentos afetivos, né? Então, nós precisamos pensar um pouquinho, e aqui eu quero deixar ressaltado, se você é a primeira vez que você está chegando nesse canal, que eu sempre vou estar falando dentro do olhar sistêmico. Todo e qualquer conflito que a pessoa traz para mim ou para nós consteladores, nós sempre vamos, certamente, a nossa forma de olhar e de interpretar todo e qualquer conflito é diferente das novelas, do entendimento aparentemente normal. Quando as pessoas dizem, porque ele, ou porque ela, ou porque o outro é o problema. E sim, dentro do olhar sistêmico, dentro do olhar da reprogramação biológica e da própria neurolinguística, do coach, nós sempre vamos ajudar o nosso cliente a entender que tudo que acontece fora é um espelhamento do seu mundo interno. Mas dentro do olhar sistêmico ainda nós vamos olhar um pouco além do apenas dentro, e sim da história familiar. O que aconteceu, né? O que aconteceu, quais os fatos trágicos, os traumas, as memórias, as coisas que aconteceram dentro do histórico familiar. Mas voltando ao assunto dos tipos de ciúme, vamos pensar um pouquinho. Claro que existe o ciúme infantil, da criança que está brincando com os irmãozinhos, e quando, por exemplo, são muitos casos, né? Por exemplo, um primeiro filho de um casal, ficou lá por 2, 3 anos, 5 anos com um único filho. Então ele era o centro das atenções sempre. De repente chega mais um irmãozinho, uma irmãzinha, e é muito automático, e na grande maioria dos casos nós sabemos que aquele irmão mais velho, ou aquele que era o centro das atenções até então, vai ficar com ciúmes. Não necessariamente é uma regra, mas é muito comum isso acontecer. Então, que chegou um outro irmão e agora ele parou de ser o centro das atenções. Então, nós temos N casos e histórias mais leves ou mais pesadas de irmãozinho querendo agredir o irmão mais novo, né? O recém-chegado. Mas por quê? Por exemplo, a pergunta básica é por quê? Claro que eu já falei que é porque o outro agora passou a ser o centro das atenções. Entretanto, eu quero que você pense um pouquinho mais, um pouquinho além disso. Geralmente, do 0 aos 7 anos de idade, o bebê fica mais perto e a primeira experiência com afetividade, afeto e contato, carinho, colo é com quem?
com a figura materna, com a mamãe. Se não for a mãe biológica, é uma mãe adotiva, uma madrinha, alguma mulher que geralmente sabe lidar melhor com, não que o homem não saiba se for necessário, né? Mas enfim, geralmente é uma figura materna ao longo da história da humanidade, não é mesmo? Então, sendo uma criança que mostra ciúme, bom, se você não sabe o que significa ciúme, são atitudes, gestos que a pessoa que sente o ciúme, ela sente raiva de outra pessoa que ela está vendo como uma inoportuna, um empecilho, um obstáculo na vida dela, né? Então, existem vários tipos de ciúme, desde o infantil, o jovial, na idade escolar, em que as crianças vão para a escola, e no meu tempo a gente falava, existiam as panelinhas, que às vezes você tinha a tua amiga, as meninas tinham as amigas mais que se acertavam melhor, que tinham as conversas mais que se entendiam, né? Mas de repente essa tua amiga gostava de uma outra pessoa, de um outro grupo, de uma outra turminha, que você não gostava daquela turma. Então você de repente demonstrava, sofria, às vezes até calada, porque esse teu amigo, tua amiga se relacionava com uma outra pessoa, uma outra turminha que você não se dava bem, né? Ou então ciúme adulto, que no caso no tempo que a pessoa começa a se relacionar, os relacionamentos afetivos, e a pessoa começa a ser muito controladora. Como é que a gente sabe que a pessoa sente ciúmes? Quando ela fica emburrada muito fácil, quando ela pergunta, por que você foi ali? Por quê? Pra quê? Por que você não veio? Por que você atrasou um minuto? Por quê? Que hora você vai? Que hora que você vem? Uma pessoa muito controladora. Isso é um primeiro sinal de que existe ciúmes por trás. E por trás do ciúme existe o quê? Insegurança. Mas, de novo, eu volto ao assunto inicial. A pergunta inicial. Quem é a primeira referência de afeto para um bebê, para uma criança? Que todos nós fomos criança um dia. Dos 0 aos 7 anos, quem foi? Geralmente a mamãe. Ah, Roseli, então você quer dizer que a mamãe é culpada da pessoa ser ciumenta? Não. Eu estou dizendo que toda vez que uma pessoa, tanto criança, quanto jovem, quanto adulto, sofre com esse tipo de conflitos na vida dela, é preciso, com muito respeito, com muito amor, olhar para a história infantil dessa pessoa, não importa a idade que ela tenha. Como foi o relacionamento dessa pessoa? Se essa pessoa pode ser você, pode ser teu vizinho, pode ser teu cônjuge, pode ser, seja lá quem for, teu filho. Qual é a imagem, qual é a programação que esta pessoa carrega com relação à primeira referência de afeto? É a mamãe, como foi? Mas de repente você vai dizer assim, não, mas o meu relacionamento com a minha mãe foi normal, como muitas pessoas me dizem. Tinha uns conflitinhos e tal. Mas eu pergunto, primeiro, dos 0 aos 7 anos de idade. Segundo, o que aconteceu? Se não foi você com a sua mãe, diretamente, pode ter sido a sua mãe com relação à mãe dela, ou o seu pai com relação ao pai, à mãe dele. Quem é que ficou órfão, de repente, muito cedo, ou a mãe tinha muitos filhos, ou ela trabalhava fora? Porque para nós adultos é fácil dizer, não, é porque a mãe dele trabalhava fora, ela tinha que trabalhar, e blá, 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 um monte de explicação. Porém, para a criança, no mundo da criança, ela não consegue entender o porquê ela não é importante para a mamãe ou para o papai dela. Claro que a figura paterna também é importante. As meninas, principalmente, a primeira referência é mãe, mas referência de homem é o pai. Então, qual é a imagem
que você que sofre com ciúme carrega, qual é a programação que você carrega quanto ao nível de importância que você sentia que você era para os teus pais. E se não foi com você com os teus pais, é preciso olhar para trás, para a história dos seus pais, com os pais dele, que são os teus avós, bisavós, tataravós. Em algum lugar houve algum conflito que não foi olhado. E por isso, o conflito nunca está no outro, e sim dentro do comportamento, da história daquela pessoa. E principalmente, se você quer saber mais sobre como medir os níveis de ciúme, o nível de afeto, o nível se isso é patológico ou não, como você pode ver num outro vídeo que eu falo sobre o ciúme patológico, você pode também assistir os vídeos que eu gravei falando sobre os 7 níveis de amor, onde eu falo sobre o amor ágape, o amor estorgé, o amor filia, o amor eros, o amor materno, o amor ágape, enfim, os 7 níveis de amor que desde os tempos gregos já se falava sobre esses diferentes tipos de amor, e também, em contrapartida, existem os tipos de ciúmes. Para você saber se ele é doentio, se é saudável, somente tendo essa linha de equilíbrio, esse conhecimento. Então, também eu vou deixar dito aqui, se você quer saber mais sobre tudo isso, você pode procurar no www.roselivagner.com.br, meu site, onde tem um blog, tem muito conteúdo, muito material interessante, como também se inscreva no meu canal. Aqui no canal tem muitos vídeos, muito conteúdo, e cada dia mais falando sobre os vários e centenas de milhares de conflitos humanos e a interpretação, a compreensão e também, obviamente, a solução dentro do olhar sistêmico, ok? Então, gratidão pela sua companhia até agora e até o próximo vídeo.